A gente sempre fala de um assunto atual, com quem tá chegando aqui, antes de a gente falar da sua vida. E não tem como eu falar de outra coisa. E a camisa do Corinthians? E a camisa do Eu já Corinthians. saí quase na pancada lá no Donos da Bola com o Flavinho. Não defendendo o Gabriel, só não fazendo gigante esse problema, entendeu? Sim. Mas eu gostaria de saber o que você, que acompanha muito mais do que eu todo esse processo, o que você acha disso que aconteceu? Eu acho que o contexto fez a coisa ficar muito maior, né? Porque o Gabriel, ele vem de algum bom tempo que ele não joga bem. Ele teve algumas polêmicas no ano passado, que foi um ano muito ruim para o Flamengo. Teve o beijinho que ele mandou pro Dorival no primeiro jogo lá da Copa do Brasil. Enfim, uma série de situações. Teve também agora recentemente a questão da suspensão, apesar de ter sido uma punição muito grande, né? Isso se deu porque ele foi desrespeitoso com os agentes lá de antidopagem. Então, tudo isso acabou se transformando. E ainda tem uma situação, né? Porque em dezembro ele participou de um podcast e nesse podcast... Foi o Podpah. Foi Podpah. Nesse podcast falou bastante sobre o Corinthians, sobre a torcida do Corinthians. Ele disse que se via, né? Combinava com o Corinthians. Falou isso? Não falou, pois é, então. E no início do ano, a diretoria do Corinthians disse várias vezes que negociava com ele, que tinha um acordo com ele, né? O staff dele negava, e aí surge essa situação da camisa. Aí eu acho que juntando tudo isso, o torcedor ficou louco e transformou no que transformou numa situação que ficou ruim para ele. Ainda tem o fato, Fernando, dele ter negado, né? Isso. Porque ele nega 2 vezes. Uma através da assessoria de imprensa dele e a outra através do empresário dele. O empresário dele, o Júnior, até diz: estamos procurando quem fez essa foto e quem a editou. Então, eu acho que tudo isso transformou essa situação num negócio muito grande. E agora ele vai ter que correr atrás do prejuízo. Acho que não tem mais jeito. A cagada foi gigante. Eu acho. E acho assim, minha opinião, sabe qual era a saída bonita? Era ele, no primeiro momento, ele assumir e falou assim: ó, foi uma aposta que eu fiz aqui, tive que botar a camisa, pegaram. Gente, mas desculpa. Acabou. Acabou, morreu o assunto daquela. Mentiroso de marca maior. Era uma aposta. Eu perdi a aposta, me botaram a camisa. Assessoria pra mentira, Anselmo Pai. Porra, acabou o problema. Não ia dar no dia seguinte nada. Gente, verdade mesmo, mas eu tava cometi aí, o pessoal, apostei aqui, perdi no baralho, e eu tinha que botar a camisa. Acabou o assunto. A mentira bem deslavada, mas que cabia melhor. Não. Mas já que ele mentiu, né? Mentiu dizendo que a foto não era verdadeira. Falou que era montagem, falou que era fake news. Se fudeu. Tu acha que acabou a história dele no Flamengo? Não acabou, mas acho que está muito perto de acabar nesse momento. Né? Ele tem contrato. A diretoria já estava muito reticente. Eles já tiveram um problema em relação à conversa. Eles passaram... Flamengo e Gabigol começaram a conversar sobre renovação em novembro de 2022. Caraca, tem muito. Aí, em outubro do ano passado, quase um ano depois, eles chegaram perto de um acordo. Para o Gabigol já estava tudo fechado. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, disse que não era assim. Ele estava só esperando o novo contrato para assinar. Seria válido por mais 5 temporadas. A partir de janeiro desse ano, ele já assinava um novo contrato, enfim, ia entrar em vigência. E aí, o que acontece? Landim barra. Ele olha as cláusulas e fala assim: isso aqui não vou assinar agora. Até porque culminou também com uma queda de rendimento dele na reta final do ano passado, acabou virando banco, teve a chegada do Tite, enfim. E aí já foi um estresse, porque teve entrevista do Landim praticamente chamando o staff dele de mentiroso, dizendo que eles não tinham chegado a acordo nenhum, porque ele que era o presidente, então o acordo era só com ele. Ficou uma situação muito desconfortável entre as duas partes. E por parte do Gabigol, o que se dizia era o seguinte, que o Gabi não ia assinar um contrato diferente daquilo que para eles estava acordado. Que era mais 5 anos de contrato,
A informação que eu tenho é que era 20% de aumento salarial, mais algumas bonificações, enfim. E aí já ficou uma situação difícil. Agora, então, Eu acho que terminou. eu acho que complicou bastante, né? Eu acho que vai Acho que acabar o esse contexto, ciclo aí. agora eu concordo contigo, eu acho que o contexto ainda piorou. Piorou muito. Porque Piorou a chegada do Tite, eu já preferi o Pedro, e eu falei isso até lá no Dono da Bola, desde a Copa do Mundo de 22. Ele levou o Pedro, não levou o Gabriel, e quando o Gabriel estava num momento maravilhoso. Foi campeão da Libertadores, o Gabriel foi remanejado de posição até para facilitar a entrada do Pedro, enfim, foram muito bem. O Pedro foi artilheiro do ano, não foi? Foi artilheiro Artilheiro do ano, melhor jogador da Libertadores, se eu não me engano. Isso, também. E ele optou pelo Pedro. Já percebe-se ali que ele prefere um do que o outro. E tudo bem, é opção. Aí o cara vem pro Flamengo, por que ele mudaria? Né? Poderia Claro. mudar, mas já mostrou que não mudou desde quando chegou. Enfim, com o Tite, nada contra o Tite, eu gosto do Tite pra caramba, ele sabe disso. Mas pro Gabriel, acho que não funciona. Pra ele, até como carreira, tem que ir embora. Ele mesmo chegou a falar, né, nessa entrevista que ele deu pro Podpah, ele falou que ele não se encaixa muito bem no que o Tite quer para o time, no estilo de jogo do Tite, no que o Tite quer pro time. De fato, não encaixa muito bem, né? O Tite joga com o centroavante, que é o Pedro, e as características são diferentes do Pedro e do Gabriel, né? Para mim, o ponto mais forte do Gabriel é atacar espaços. Isso, concordo. E em entrevistas recentes, o Tite já disse que, para ele, o melhor jogador que ele tem para atacar espaço é o Bruno Henrique. Então, assim, para vocês verem como a situação do Gabriel não é uma situação confortável, né? E de fato não é. E o próprio Gabriel, nessa entrevista, ele fala que ele saiu da Inter de Milão porque ele estava no banco. Que ele saiu do Benfica porque ele estava no banco. Que ele não gosta de ficar no banco. Inclusive, ele pediu, né, minutos para o Tite nessa entrevista, que ele fala, eu sou o único jogador que ainda não começou jogando com ele. Ele fala isso. Então, assim, é difícil, né? É uma situação muito difícil. Eu acho que o ciclo realmente... E mais, Fernando, eu acho que é o melhor para os dois. Vai, sai, fica um tempo fora, depois volta para aposentar. Porque... do jeito que tá, ele vai acabar desgastando ainda mais essa relação com o Flamengo e complicando a questão da idolatria dele. Quantos anos ele tem hoje? O Gabriel 27. é 9,5. Faz 28 esse ano. Ele é garoto. Ele é muito novo, muito jovem. Ele é muito jovem. Já conquistou muita coisa. Cara, Tem uma história maneira, né, no Flamengo. cara, no Santos também. Ele veio pro Flamengo, artilheiro do Brasileiro do Santos, pô. É. Ele é artilheiro. Mas ele foi pra Europa e não andou em lugar nenhum lá. Já aconteceu com outros. E aqui, ele tem o melhor, acho que o melhor momento dele é aqui no Ele Flamengo. falou, ele não teve paciência, de repente, para esperar. Muito jovem. Aqui, as pessoas que... É muito fácil a gente falar dos outros sem ter passado pelas mesmas circunstâncias. Ninguém tá falando de dinheiro, sabe? Tô falando de adaptação, de estar longe da família, de mudar comida, de mudar... mas tu vai estar... Cara, não é igual. Mas mudar comida na Itália Não é tá igual. mudando pra melhor. Depende, pô. Se o cara não gostar de massa, se o cara tiver Porra, então não podia ir pra Itália. Não sei. Porra, tu vai Não pra Itália e sei. não vai comer o macarrãozinho? Não sei, pô, não sei. Porra, Porque porra. a galera só quer ver Olha, a comida é boa demais. Não, eu maluco, pô, Porra. apaixonado, pô. Eu ia trabalhar de graça lá, só pra comer. Pô, a lasanha da minha mulher é a melhor lasanha do planeta. Ó, Se o mundo acabasse amanhã, qual Fez comida alguma você quer merda em comer? casa, tá metendo essa. Fez alguma merda em casa. tava guardada, essa Cara, tava isso aí tava guardada. lotado aqui, ó. Falar bem Aqui, ó. da. Ah, botou aqui, ó. Aqui, ó, Patrick, você vai entender o que eu tô falando. Uma é mulher e o outro tá separado há 20 anos. Porra, não dá pra entender, pela lógica. não dá pra conversar. Ela vai olhar pra O assim, Patrick também faz merda. não, sabe o que ela vai falar pra mim? Sabe o que ela vai falar pra mim? Tu tá de sacanagem, tu quer que eu fique na cozinha. Não é isso que a gente vai ouvir, Patrick? Você nunca mais acerta. Essa é a frase que eu vou A única escutar. pô. coisa que você tem que fazer é sim, senhora. Essa é a frase que eu vou escutar. Sim, senhora. Tu me mandou Isso mensagem aí. outro dia, falou, pô, Anselmo, já briguei aqui pra fazer esse negócio aqui em casa.
Aí ele falou, tu apanhou, né? Eu falei, é óbvio. Pela lógica. É Sempre. óbvio que eu apanhei. Vamos falar da Raíssa. E eu acho também que acabou, infelizmente, desse jeito. Podia acabar jogando, sair jogando. Melancólico, né? Acaba de É. um jeito meio No melancólico. Brasil, costuma ser assim. Uma curiosidade que eu tenho, o Tite já teve algum atrito com ele na época que ele era do técnico de um time paulista, enfrentou o Santos? Tem alguma Não. história? Não, eu vi uma história lá no Donos da Bola que o Gabriel não comemorou um gol feito. Alguém... Foi quem que falou? Foi o Mauro Betting que falou pro GV, não sei. Que ele não comemorou um gol na seleção e dizem... Alguém diz, né? Você entende disso melhor do que eu, né, Raíssa? Que o Tite não gostou dele não ter comemorado, enfim, não sei se é verdade. A história é que ele não Forças foi... ocultas falaram. É que ele não foi pra Copa e tudo bem. O Tite vai escolher quem ele acha que deve. Cara, isso aí é muito, muito tranquilo. Mas no Flamengo é diferente. Porque no Flamengo é o dia a dia. E o cara pode não querer ficar de fora. Assim, a informação que eu tenho é que até a relação deles estava melhorando, estava ficando mais próximo. Por quê? O que que acontece? Quando rolou essa situação da suspensão, do doping, etc., o Gabriel não podia frequentar o Ninho do Urubu, né? E o Tite foi lá visitar ele e conversar com ele, trocar uma ideia com ele. E ninguém do clube, jogador, nenhum jogador foi conversar com ele, nenhum jogador foi visitar ele, né? Ninguém. Só o Tite que foi lá, e além dos funcionários que estavam ali no dia a dia, fisioterapia, preparação física, que iam lá fazer os trabalhos com ele. O Tite foi lá, visitou, eles conversaram, né? E ele gostou muito, porque nenhum companheiro dele foi, né? Então, foi ali para ele uma demonstração de respeito também do Tite em relação a ele. E aí ele volta, e o Tite não costuma fazer isso, o efeito suspensivo sai na segunda, né? Ele treina na terça e é relacionado para o jogo de quarta. O Tite não costuma fazer isso. Para ser relacionado, tem que treinar um certo número de dias aí com o grupo. E ele ainda coloca o Gabriel no jogo. Tava 45 dias sem jogar. E é um momento que o Tite estava recebendo muitas vaias da torcida. Aquelas vaias. Tá recebendo. E foi toda aquela comoção. Gabigol voltou, Gabigol voltou. E ele coloca o Gabigol no segundo tempo do jogo, a torcida vai à loucura, enfim, o Flamengo ganha e dá uma tranquilizada, né? Então a relação ali entre eles estava melhorando, não que era ruim, mas era uma relação mais distante, mas estava melhorando. Acho que o Gabriel estava se sentindo um pouco mais valorizado. O Tite, inclusive, agradece ele, né? Na coletiva eu vi. Fala que ele não... Pede exatamente. desculpas por ter colocado tanto tempo. Isso, porque ele não estava pronto e Isso, tal. isso. Mas, enfim, foi uma questão de sinergia, realmente. Acho que ali o Tite estava precisando da sinergia que o Gabriel tinha com a torcida, né? E agora a gente não sabe como é que vai ser essa reação do torcedor no Maracanã com o Gabriel. Agora, que não vai ser como estava sendo, não vai, né? Até as organizadas se manifestaram, repudiaram. Pra mim, enfim. esse é o problema. Porque a gente conhece o Maracanã. Eu conheço o Maracanã como poucos. Assim. Eu sei como a torcida funciona. A galera é meio que uma onda, né? Efeito manada. Muito bom, meu querido. É verdade. As organizadas vão começar e aquilo vai se estender por tudo. Ainda mais se as coisas não estiverem indo bem. E pra ele, eu acho que não vão começar bem porque ele tá muito tempo sem jogar. É normal, ele tá sem ritmo. Enfim, é difícil ir pro jogo que ele joga, concordo com você também, de atacar os espaços, de se movimentar. Tu precisa de ritmo. Até para encontrar o espaço perfeito de novo, o lugar onde se posicionar. Tempo para jogar ele vai ter pouco também. Normalmente com o Tite ele entra faltando 20, faltando 15. Todo o contexto tá ruim para ele. E como a galera, as organizadas vão começar vaiando, isso para mim isso é fato. Espero estar errado, até pro bem do Flamengo, porque eu já falei isso no Donos, Raiza. Há quanto tempo você não viu o Flamengo ter uma relação, a torcida do Flamengo ter uma relação dessa com o jogador? Desde o Didico. Tô falando besteira. Sem comparar com ninguém, certeza. não tô comparando nenhum nem com o outro. Só que essa relação da torcida com o jogador, se você se lembrar de alguém, me fala, por favor, depois do Adriano. Não, o Paulo Guerreiro, ele foi muito bem recebido,
né? Ele Sim. foi muito bem recebido, mas ao longo ele não conseguiu manter uma sinergia com a torcida, até porque também teve muitas questões polêmicas. O pessoal falava, ele se poupa no Flamengo para a seleção, né? Se lesionava. Teve a questão do doping também, Sim. uma série de coisas que poderia ter sido uma relação muito forte, acabou não acontecendo. E tem uma outra coisa, Fernanda, em relação ao Gabi, que é o seguinte, né? Ele fica livre para assinar pré-contrato a partir de julho, né? A gente tem aí um mês e meio, menos de um mês e Menos de meio, um mês e meio. e você sabe que vai ter clube que vai começar a procurar, vai consultar, vai sondar, e aí essas notícias, elas vão começar a sair, e o desgaste, ele é maior, na minha opinião, né? Pode ser maior por conta dessas notícias que vão começar a sair. E o torcedor vai imaginar, então o Gabriel tá conversando com não sei quem, tá conversando com não sei o quê, tá? Sabe? Eu lembro no ano passado, eu conversando com o empresário do Bruno, ele falava sobre isso pra mim. Ele falava, Raiz, a gente pediu pro Flamengo pra gente conversar sobre a renovação antes do dia 1º de julho. Porque depois vai começar um desgaste muito grande de clube procurando. Eu vou ter que ouvir. O clube vai me ligar, eu não vou desligar na cara de ninguém. Claro. Vou ter que ouvir, vou ter que entender. E isso vai causando um desgaste. Isso vai acabar O Denis? acontecendo. O Denis, gente boníssima, o Denis. Madeira, aquele zagueirão ali, pô, o Denis batia até em fantasma. Então, eu acho que esse é um agravante. Porque os clubes vão começar a procurar, O Denis tá certo. vão buscar contato, vão tentar contratar, as notícias vão sair. E eu acho que vai confundir ainda mais a cabeça do torcedor. E a torcida, como vê tudo de forma bem lúdica, quando fala o Gabriel tá conversando, eles acham que o Gabriel tá. Eles imaginam o Gabriel conversando. É verdade, porque a galera imagina que o Gabriel tá sentado na mesa com os caras ouvindo os outros times e tá cagando pro que tá acontecendo no clube. Não é assim que funciona, É né? verdade. São pessoas que são contratadas para fazer aquilo. É bom a gente também, porque aqui na Holding Storycast Champion Sport, nosso querido Anselmo Paiva trabalha com agenciamento de atletas há mais de 20 anos. Foi meu último agente. Pra você ver. Deu jeito no Fernandão. Então, existe uma equipe que faz todo esse trabalho para o jogador não se preocupar com isso. É bom que a galera fique esperta. Esperamos que o Gabriel e o seu staff, junto com o Flamengo, tenham um bom caminho, enfim, que cada um siga o seu caminho da melhor forma possível, porque eu também acho que acabou. Difícil, né? Eu entrei numa discussão braba no Donos lá para defender, não ele, porque não tem como defender o que aconteceu, mas a pancadaria que a galera começou a fazer, beleza, errou, vai cobrar, vai ser multado, vai pagar, caramba, mas e aí? E o cara? Quem é o cara? Quem é o cara que errou? Pô, o cara que errou é esse. Tá bom, tem que multar, tem que cobrar. Enfim, já tá dando problema pra ele. Espero que ele se resolva.